Sejamos todos bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Boa Nova. Nós estamos dando início à nossa reunião doutrinária de hoje. As últimas pessoas estão ouvindo bem mesmo o som? Tá tranquilo? Pronto, joia. Então, assim, hoje começa o momento Kardec Responde. É uma doutrinária diferenciada porque nós estabelecemos perguntas e respostas. O critério da reunião de hoje tem duração aproximada de 40 minutos, como nós assim combinamos durante esse período, transitório. E a reunião irá seguir da seguinte forma: nós teremos algumas perguntas já feitas para o palestrante da noite, que é o nosso irmão Edmilson Neto, que está aqui presente, e tem como tema ressentimento, culpa, perdão e auto-perdão. Temos aqui a primeira pergunta vinda do Instagram. Mágoa é um sentimento comum dos seres humanos, caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante. Mágoa e ressentimento são a mesma coisa? Como fazer para lidar com esses dois enigmas? Primeira perguntou se é a mesma coisa. E aí, baseado lá no livro e também nas nossas experiências do Espiritismo, não. Mágoa é uma coisa, ressentimento é outra coisa. Mas esses dois sentimentos nós sentimos profundamente. A gente tem que lembrar que a mágoa é como se fosse aquele impacto, né? No momento que diz, a Meire me fez alguma coisa, eu me ofendo. Naquela ofensa que eu fiquei ali, dela, aquela raiva que vem no momento que todos nós sentimos. Ninguém aqui vai falar, eu não sinto mágoa, eu nunca senti mágoa nessa vida, eu nunca guardei ressentimento por ninguém. Mentira. Todos nós sentimos. Ninguém aqui é o Chico Xavier, ninguém aqui é Jesus, nenhum de nós estamos evoluídos ao ponto de não sentir essas questões. Todos nós, no nosso nível de evolução, que estamos no planeta para aprender, estamos na Terra, no mundo de provas e expiações, de fato, para aprender com esses sofrimentos e para deixar para trás, esse é o nosso objetivo, né? Esses sentimentos ruins, para de fato substituí-los pelas virtudes, pelos bons sentimentos. Então a mágoa é aquele impacto, é aquele momento que eu me magoei com o seu Luiz, me magoei com ele, me magoei com alguém, e aí fica aquela mágoa. O ressentimento é eu ficar ruminando essa mágoa. Eu ficar o tempo todo pensando naquela dor. Poxa, aquilo que Meire me fez. Aí na outra semana a Meire vem para a doutrinária novamente. Olha a Meire ali. E não esqueço o que ela me fez. Daqui a um ano, está a Meire de novo no centro. Eu falei, olha onde está ali. E não esqueço o que ela me fez. Muitas vezes Meire nem se lembra mais. Às vezes Meire nem tinha a intenção de me ofender. Mas eu, que me magoei, às vezes não foi a intenção dela, fiquei com aquele ressentimento e não me desliguei de Meire daquela situação. A gente está falando esse exemplo simples, um exemplo bobo, mas isso vale para tudo na nossa vida. Desde algo tão simples assim, que às vezes Meire nem vai lembrar o que foi que eu me magoei que ela fez, ou algo mais sério, nos nossos relacionamentos pessoais, na nossa família, nos nossos relacionamentos entre amigos. Então tudo isso, todos esses campos, no momento que a gente se relaciona com alguém, a gente está ali sujeito a nos magoar, estamos sujeitos também a dar vazão a esse sentimento, que é o ressentimento. E aí a gente vem lá no livro, no Conflitos Existenciais, quando a Joana de Ângeles, e também são estudos não só espíritas, estudos psicológicos de fato, mostrando que a mágoa, o ressentimento, o ódio e todos esses sentimentos negativos vão psicossomatizar no nosso organismo e podem fazer com que a gente desenvolva doenças por conta desses sentimentos. Então, qual a vantagem de eu me magoar com o que Meire me fez? Qual a vantagem de eu ficar ressentido e ruminando aquele sentimento negativo com algo que Meire me fez? Só um exemplo, viu, Meire? Que aí eu olhei para você na hora, ficou na cabeça. E aí, não vantagem nenhuma, só desvantagem. Eu posso desenvolver no futuro, amanhã, depois, daqui a 10 anos, 20 anos, uma doença psicossomática no meu corpo, no meu organismo fisiológico, de fato, por conta disso. Por conta de uma besteira, nesse exemplo que eu dei. Ou por conta de algo mais sério, mas que eu não me desliguei. Eu é que sofri, não foi ela.
Eu é que fiquei me prejudicando, remoendo aquilo por dentro, e não ela. Agora nós temos uma pergunta vinda do Instagram. Quando pedimos perdão ou perdoamos alguém, é aliviada a culpa? Repetindo, quando pedimos perdão ou pedimos perdão a alguém, é aliviada a culpa? Aí essa resposta, acho que todos nós já sabemos que com certeza, né? Com certeza, aquela culpa que a gente vai ter, no momento que a gente... A culpa é Meire saber que ela me fez mal, saber que ela me prejudicou, bater aquela culpa nela e ela pegar e falar: Neto, me perdoe por aquilo que eu fiz semana passada. Ô Neto, eu fiquei esse ano todo com essa culpa, um ano depois, né? E agora, um ano depois, eu vim te pedir perdão. Mesmo que eu não tenha me ofendido. Então agora já é o contrário. No exemplo passado eu falei que muitas vezes ela nem quis me magoar, eu me magoei e fiquei com ressentimento. Pode acontecer também de eu nem ter me ofendido e ela ficar com aquela culpa. Porque ela sabe que ela fez o mal. A gente sabe quando a gente faz o bem e quando a gente faz o mal. A gente sabe quando a gente está maldoso, a gente sabe quando a gente é crítico com uma pessoa, a gente sabe quando a gente quer prejudicar uma pessoa. Todos nós sabemos. Todos nós temos dentro de nós o limiar do bem e do mal. A gente estuda o Espiritismo, a gente estuda a doutrina. Mesmo nós, que se a gente veio para o Centro Espírita a primeira vez, nós temos os conceitos cristãos desde o momento que a gente nasce, presente na nossa vida, na nossa sociedade, principalmente os conceitos cristãos, entre outras religiões, entre outros conceitos morais que a nossa família vai trazer para a gente. Então a gente sabe diferenciar, a gente sabe principalmente a nossa intenção em determinadas situações. Então, nesse exemplo, Meire sabe que ela fez algo para me prejudicar. Meire sabe que ela fez algo para me ofender. E ela teve essa culpa. E a culpa ali pode ser resolvida, e aí respondendo a pergunta, sim, pedindo perdão. E o meu ressentimento, a minha mágoa, se eu tivesse me magoado, poderia também ser resolvida perdoando Meire. Então, nem eu sofro, nem ela sofre. Agora, perdoar, a gente vai entrar mais para frente sobre esse assunto. Mas eu não vou esquecer do que Meire fez. Ela não vai esquecer do que fez também. Mas a gente não vai ficar ligados por esse sentimento negativo. Nós vamos tentar desenvolver depois uma outra situação, uma convivência junto. Também não vai ser amado do dia para a noite, como eu disse no começo. Ninguém aqui é Jesus. Nós não somos Chico Xavier, que na nossa opinião foi um espírito evoluído que viveu entre nós recentemente. Nós não temos essa capacidade ainda como esses espíritos, mas nós estamos aqui também para aprender. Se a gente não começar a tentar exercitar agora, nesta encarnação, quantas encarnações pela frente ainda a gente vai precisar para tentar começar? A gente sabe também que não vamos sair dessa encarnação puros. Não vamos sair dessa encarnação perdoando ou sem nem se ofender com qualquer ofensa. Não, a gente vai continuar se ofendendo, a gente vai continuar se magoando, vamos continuar ressentidos com alguém, mas temos que agora começar a trabalhar esses sentimentos em nós. Temos que começar a tentar perdoar, começar a tentar já deixar de lado essas picuinhas humanas, esses melindres que todos nós temos, mas começar a tentar nos transformar. Esse é o primeiro passo, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas é o convite que a doutrina espírita nos traz. A doutrina, em momento nenhum, Kardec, em momento nenhum, escreve que os espíritas são perfeitos. Ou os espíritas têm a obrigação de ser perfeitos. De forma alguma. O que ele mostra o tempo todo os espíritas são aqueles que vão reconhecer os seus defeitos, os seus erros, e vão lutar não contra o mal, não contra o demônio, não contra uma força exterior que vai tentar lhe colocar para baixo, mas vão lutar contra si mesmos nessa transformação. Vão entender que o maior inimigo não é algo de fora, não é o outro, ou não é uma entidade do mal. Não. O nosso maior inimigo somos nós. São os nossos defeitos de verdade. Esse é o verdadeiro espírita, né? É isso que a doutrina espírita nos ensina e é isso que nós temos que tentar fazer. Dizem que toda mágoa tem seu impacto emocional no ser humano. Existem mágoas que nos fazem abrir os olhos e também fechar o coração. Isso é correto? Será correto? Com certeza não. A gente vendo a pergunta, nós já sabemos a resposta, aquilo que eu falei anteriormente, né? Nós sabemos o que é o bem e o mal.
Nós sabemos que a resposta correta do amai-vos uns aos outros, do que o Cristo nos ensinou pelo exemplo, que veio, encarnou, viveu entre nós, e de fato mostrou como se vive, como deveríamos viver de verdade para nós sermos espíritos puros, a resposta não é abrir os olhos e fechar o coração. O que essa frase significa, né? Abrir os olhos e fechar o coração. Desconfiar de todos, desconfiar de tudo, não confiar em ninguém nunca. Então, toda pessoa que chegar... E aí eu digo isso porque eu também sou assim. Eu olho para a Flanides porque ela sabe do meu jeito, né? Então, nós desconfiamos de todos o tempo todo. A primeira reação, na maioria das vezes, o mundo nos ensina, entre aspas, né, a ser assim. A primeira pancada, fomos inocentes na primeira situação da nossa vida, seja ela qual for. Levou na cara, uma linguagem popular. Olha, ali ele se prejudicou. Ali eu aprendi a não confiar no ser humano. Nós já ouvimos muitas pessoas falarem isso. Nós já falamos isso muitas vezes. Ali eu aprendi como o homem de fato é de verdade. O homem é mau. O homem é o lobo do homem. Ou tantas outras coisas que nós já ouvimos na nossa trajetória de vida. E ali, naquele momento, naquele primeiro momento, nossa primeira ofensa, nossa primeira mágoa, nosso primeiro ressentimento, a primeira vez que alguém quebrou a nossa confiança, ali a gente começa a desconfiar de todo mundo, todo o resto que aparecer. Então, se João me fez uma coisa lá atrás, e agora a Meire vem tentar fazer parte da minha vida, a primeira reação que eu vou ter vai ser igual a João. Vai fazer a mesma coisa do que João me fez. Vai me conquistar, vai cunhar minha confiança e vai me passar a perna. É normal a gente ter essa reação, é normal nós pensarmos assim, porque nós já nos machucamos lá atrás. Mas como a gente vai mudar se a gente continuar nesse ciclo de pensamentos negativos? Nós vamos ter que abrir a guarda um momento, e mesmo que Meire tenha uma má intenção, mesmo que a outra pessoa que chegue tenha má intenção e de me passar a perna, de me deixar jogar para o lado, de ser superior a mim, de pisar em mim para subir em um cargo da empresa. Nós vemos diversas situações dessas no nosso dia a dia. Mas mesmo que a intenção dela seja assim, nós não temos o direito, nós não temos como prever isso quando a gente conhece a pessoa pela primeira vez. O que o Espiritismo vai nos dizer é: ser bom não é ser bobo, mas também não é desconfiar de tudo e de todos, como se todo mundo fosse mal. É confiar, é dar a oportunidade para a pessoa se mostrar quem é. É dar a oportunidade para o outro mostrar que ele também tem coisa boa dentro dele. É não desconfiar o tempo todo, se fechar do mundo, como falou aqui, fechar o coração e ficar com os olhos abertos, porque temos que desconfiar de todos que estão ao nosso redor. Não é assim que funciona, melhor, não é assim que tem que funcionar. E nós funcionamos desse jeito, mas temos que começar a tentar mudar um pouquinho essa atitude nossa, que não vai ser do dia para a noite, não é? Primeiro vai vir a mudança do pensamento, depois vai vir a mudança de pequenas ações, até um dia a gente de fato confiar no outro, mas sem ser bobo. Até um dia a gente conseguir olhar para o outro e perceber quando ele está tentando nos passar a perna, nesse exemplo que eu dei anterior. E perceber quando o outro está tentando, está dando vazão aos seus defeitos. E não se permitir cair, mas também não desconfiar desde o primeiro momento. Não fechar o nosso coração para o mundo, né? Agora, gente, nós vamos pedir a Cláudia, Cristina, para direcionar a pergunta para a plateia. Podem ficar à vontade. Alguma pergunta, né, que alguém queira fazer sobre o tema, esse é o momento. Por favor. Nós percebemos ali, naquele momento, quando Cristo fala: aquele que estivesse em pecado que atire a primeira pedra, e ninguém atira a primeira pedra, e ele fica escrevendo na areia, e nós sabemos que ele estava escrevendo ali os pecados, as culpas, os defeitos de todos aqueles que estavam ali para atirar a pedra na mulher. E aí aqueles que iam vendo, o que será que ele está escrevendo na areia, no chão, né? Iam vendo os seus defeitos, iam vendo aquilo que lhe tocava de fato. Primeiro foi se afastando os mais velhos, os mais antigos, até os mais jovens também irem. Por quê? Os mais velhos eram aqueles que pecaram, pecado no sentido
da palavra, não o pecaminoso que a gente escuta desde sempre, mas nos defeitos mesmo, aqueles que davam vazão aos seus defeitos há muito mais tempo, que eram os mais velhos, ou que tinham praticado tantos daquelas ações que viam que o Cristo estava escrevendo ali era o seu defeito, era o seu pecado, se afastava. Até o momento que chegou o jovem também que viu ali e falou, agora falou de mim. Então não tem aquele que não tinha pecado nenhum para tirar a pedra. Todos eram iguais àquela mulher. E no momento que o Cristo fala, vai, não peque mais, de fato ela foi e não pecou mais. A história de Maria de Magdala é muito bonita, fica para uma outra oportunidade, senão a gente toma o restante do tempo. Mas aquela passagem, naquele momento em que aqueles homens da sociedade cheios de moral iriam assassinar aquela mulher com pedradas, eles sentem naquele momento a culpa. Eu lembro que essa semana eu estava assistindo uma série, que aí eu não vou contextualizar a série porque não vai ser difícil de explicar. Mas digamos que uma pessoa adulta, nunca tinha sentido nada na vida, meio que acabou de nascer, ela sente pela primeira vez a culpa. E aí essa pessoa pergunta, né? Estou sentindo um negócio, ela tratou uma pessoa mal antes, e aí foi para casa e pergunta para outra pessoa, estou sentindo uma coisa aqui, parece que alguém está me dando uma facada no estômago, um sentimento, uma sensação muito ruim. Aí outra pessoa fala para ela, isso que você está sentindo é culpa, pelo que você fez lá atrás. Então ela estava sentindo no corpo, aquilo que nós falamos anteriormente, somatiza no corpo de fato. Como ela tinha acabado de nascer naquele momento e nunca tinha sentido isso, para ela era como se alguém estivesse dando uma facada nela, no corpo dela, porque aquele sentimento é tão forte de arrependimento, de culpa, do que ela tinha feito anteriormente. Então, é basicamente o que todos aqueles homens sentiram no momento que o Cristo escreveu os seus pecados. É como se eles tivessem recebido, naquele momento, a sua pedrada. Então, ao invés de atirar a pedra na mulher, falando prostituta, adúltera e etc., eles receberam ali no momento a pedrada moral do Cristo, mostrando, vocês não são perfeitos também. Vocês também erram. Vocês muitas vezes cometeram o mesmo erro desta mulher. E aí no momento que ele escrevia, a pedrada vinha, atingia o coração, é claro, e aí eles se afastavam para refletir sobre aquela culpa, para refletir também sobre aquele sentimento que os corroíam por dentro, e até chegar no momento do auto-perdão. O momento de se auto-perdoar de verdade e tentar, como Cristo fala, não errar mais. E tentar não pecar novamente, e tentar se transformar de verdade. Temos outra pergunta que chegou aqui para a gente. É assim, tenho muitos ressentimentos de minha sogra. Morei na casa dela e ela me humilhava muito. Hoje não consigo tirar as lembranças e isso me tortura. Como faço? Será que tomando passes isso resolve? Se magoou e fica remoendo aquela mágoa o tempo todo. Aquele sentimento, ela não consegue se desligar daquela situação. Se a sogra ainda está viva, se não está, se já desencarnou, não importa, mas essa pessoa não se desliga da sogra. Essa pessoa não se desliga do algoz, daquela pessoa que o maltratou, daquela pessoa que o ofendeu, aquela pessoa que o magoou, que a magoou, no caso. Então, só o passe vai resolver, será? Ele já balançou a cabeça dizendo que não. Eu também não, a galera tá em sintonia. É claro que não. Não é só o passe que vai resolver. O passe não vai ser a cura no passe de mágicas. Vai ver, eu vou ao centro todos os dias porque eu quero que o centro tire ela de mim. É como se, digamos que ela, só um exemplo, né, a gente não sabe na situação, digamos que a sogra tenha desencarnado e a sogra esteja ligada a essa pessoa de fato ali, porque a pessoa puxa ela pelo ressentimento, a pessoa puxa aquele espírito, e às vezes se a sogra também estiver ressentida por algo que ela achou que ela fez, ela também vai obsidiar aquela pessoa que está encarnada. E aí fica o obsessor, o obsidiado, por séculos e séculos e séculos, muitas vezes, diversas encarnações, um ligado ao outro, um sendo obsessor do outro, porque não consegue se perdoar. Porque não consegue se desligar de uma coisa que foi momentânea. Mesmo que o outro tenha tido a intenção de machucar, de provocar, de ofender, de humilhar, não se desligou. Então então, aquela pessoa, o algoz, não está sofrendo sozinha, porque está sofrendo também. Que a pessoa que está obsidiando a outra, porque está sofrendo. Seja ela qual justificativa ela dê para aquela situação. Porque todo obsessor vai ter a sua justificativa. Para ele é a vítima.
Todo obsessor. Ah, mas ele me matou na encarnação passada. Mas ele fez isso e isso comigo há 3 séculos atrás. E não se desliga porque não perdoou. E muitas vezes o que a pessoa quer é que o outro peça perdão mesmo. Muitas vezes o que o obsessor quer, na situação aqui que nós estamos falando de obsessor, é que vê o outro tentando se transformar de verdade. E às vezes, nos livros que nós lemos, que com certeza vocês já leram várias histórias assim, nos estudos que nós fazemos sobre mediúnica e tudo mais, às vezes a solução para uma obsessão é simples. É pensar na mãe, é pensar no perdão, é mostrar, olha para a pessoa que você está obsidiando agora, ela está fazendo hoje, nessa encarnação, aquilo que fez com você no passado, há 4 séculos atrás, seja lá quando for, e aí o obsessor responde, não, hoje não. Então, ela está tentando ser uma pessoa melhor nessa encarnação? Tá. Então, para que você vai continuar se prejudicando, ligado a essa pessoa que está lhe fazendo mal, que o obsessor também está se prejudicando naquela situação, sendo que você pode se desligar e seguir sua vida. Às vezes é bem simples, às vezes os casos são mais graves, é claro. Mas, nessa situação, uma não se desliga da outra. No caso aqui, a mulher não se desliga da sogra, encarnada ou desencarnada. Não se desliga da situação, não se desliga da mágoa que aconteceu, do ressentimento. O que a gente daria de conselho? Que nós não temos moral alguma para dar conselho a ninguém. Mas o que nós falaríamos na visão espírita sobre a situação? Perdoe. Que de fato perdoe, se desligue dessa situação. Deixe para lá, deixe para trás, passou. Você não vai amar da noite para o dia. Isso com certeza não. A gente não consegue amar assim. Eu perdoei, agora eu vou para lá, se ela estiver encarnada ainda, e vou almoçar como se nada tivesse acontecido na casa dela. Não, você vai lembrar do que aconteceu. Você vai demorar para poder confiar naquela pessoa um bom tempo. Vai demorar. Talvez você nem confie naquela encarnação. Mas pelo menos não fique ligado a ela por esse sentimento tão ruim de tudo que aconteceu. Tente se desligar. Tente perdoar e siga a sua vida, que o perdoar não é esquecer. O perdoar é não levar dessa encarnação para outra esse ressentimento, essa culpa, e você não se permitir ser um obsessor ou desenvolver uma obsessão por conta de uma situação que a gente pode resolver nessa encarnação. Se a solução vou voltar ao meu exemplo com Meire, se a solução eu e Meire, a gente não se falar mais nessa vida, mas que eu pelo menos não deseje mal a ela, e ela não me deseje mal, que seja, é o que nós estamos neste momento aptos a fazer. A gente não precisa se amar, se abraçar, quando voltarmos a poder se abraçar, precisa se amar, se abraçar, ficar feliz junto, sair por aí passeando. Não, se a gente não conseguir chegar nesse ponto, que muito provavelmente não conseguiremos, que não somos perfeitos, que pelo menos eu não deseje mal para ela, ela não me deseje mal, que eu não fique remoendo o que ela me fez o tempo todo e sofrendo o tempo todo com aquilo. Essa é a visão espírita que nós podemos trazer sobre o assunto. Nós, na visão espírita, nós vamos voltar, mesmo como nós falamos, nós não somos perfeitos. Todos nós vamos, muitas vezes, sentir culpa por algo que fizemos. E vamos, na maioria das vezes, como ela falou muito bem, a questão do umbral. O umbral nada mais eu vi um documentário sobre o céu e o inferno, baseado da obra de Kardec, O Céu e o Inferno, acho que está disponível no YouTube ainda, para quem tiver interesse, lá da FEB. E os palestrantes, os expositores, eles falam que o umbral é misericórdia divina. A gente tem uma visão do umbral, como, meu Deus, é o inferno espírita. O umbral é a visão do inferno explicado pelo espiritismo, e não é. O umbral nada mais é do que um local misericordioso. Por que misericordioso? Porque é um local que Deus criou, digamos assim, que Deus não criou o umbral, é a nossa consciência. O que deixa claro no documentário e na explicação e no livro, na obra O Céu e o Inferno Céu e Inferno é estado de consciência. Então, o que nós criamos, que é a região, que é a energia, que tudo é mental, que nós criamos ali, chamado umbral, é uma região para expurgar a nossa culpa. É o local em que a gente só vai sair dali quando a gente se perdoar. A gente só vai sair dali quando a gente pensar, por que eu estou remoendo esse sentimento há tanto tempo aqui?
1, 2, 10, 15, 500, 1000 anos nessa região que a gente chama de umbral. Porque eu não me perdoei. Não é porque Deus está gostando e falando, olha ele ali sofrendo, deixa lá mais uns séculos no umbral, para ele sofrer mais um pouco, de forma alguma. O que a misericórdia divina quer, de fato, que os bons espíritos, que no momento, a gente lembra, vamos falar do filme, né, do Nosso Lar, que muita gente não leu o livro, mas assistiu o filme. No momento em que o André Luiz, ele faz aquela oração fervorosa, os espíritos aparecem quase que imediatamente. Ou seja, os bons espíritos estavam apostos, no momento em que ele se perdoasse, no momento em que ele fizesse de fato aquela oração de coração, eles ajudarem. Então o nosso conselho, a visão espírita com relação a essa culpa, é que a gente tente não se culpar tanto. É que a gente tente entender que nós não somos perfeitos. E que a gente precisa se auto-perdoar também para continuar a nossa caminhada. Nós precisamos trabalhar esse auto-perdão. No momento em que o outro nos ofende, aí é mais a questão da mágoa, o perdão é aquela libertação, é a gente cuidar de nós mesmos. No momento que a gente se perdoa, a gente se desliga aquela energia negativa. O momento que a gente se perdoa, a gente deixa a culpa para trás também. Então não adianta, agora eu que lhe ofendi, viu, Meire? Não adianta eu o tempo todo ficar remoendo, mas eu ofendi Meire, mas eu prejudiquei Meire, mas o tempo todo eu fiz aquilo, e daqui a 10 anos a mesma coisa. Poxa, mas eu acho que eu acabei com a vida de Meire naquilo que eu fiz com ela. E ficar ali sem se perdoar, eu já fiz. Vai lá e pede perdão para Meire e não faz mais. Como o Cristo fala, não peques mais. Vai lá, depois que pedir o perdão de verdade, e no momento que você se auto-perdoar, tenta não fazer mais aquilo. A gente vai continuar errando, mas tenta errar outra coisa. Tenta não errar mais aquele ponto que você errou com Meire, porque ali você já aprendeu uma lição. Ali você se auto-perdoou. E o umbral, como é uma região mental de culpa, digamos assim, para expurgar e deixar a nossa culpa lá, é um momento, é um local que provavelmente todos nós passaremos um tempinho. Então, é um local porque todos nós temos culpa dentro de nós. Todos nós imploramos a Deus para encarnar novamente, porque é aqui na Terra, numa nova encarnação, em que a gente vai tentar acertar novamente. E nós, espíritas, que já entendemos que estamos na Terra para tentar acertar de novo, que possamos fazer jus a isso. Tentar acertar. E não remoer uma coisa que fez errado e que não vai mais voltar no tempo para desfazer. É se perdoar, é pedir perdão ao outro e tentar não fazer de novo. E tentar se transformar, tentar deixar esta encarnação melhor do que a gente entrou. E não que regredir, a gente não regride, mas não voltar ao mundo espiritual da mesma forma, com os mesmos erros, sem ter aprendido nada, que isso é impossível. Nós sempre vamos aprender alguma coisinha. Agora nós vamos passar para a nossa última pergunta. E, em seguida, a resposta dessa pergunta, nosso palestrante Edmilson passa para as considerações finais e ele tem 3 minutos para fazer as considerações. A última pergunta é o seguinte: o que é o auto-perdão e como ele se dá? Sobre essa pergunta, a gente acabou já falando um pouquinho durante a palestra, né? O auto-perdão é, de fato, a gente se perdoar. É a gente entender, primeiro passo, né? Reconhecer que errou. No momento que a gente vai reconhecer que errou, muitas vezes a gente vai sentir a culpa. E a partir do momento que a gente sente aquela culpa, a gente vai falar assim, pô, eu tenho que me perdoar. Além de pedir perdão ao outro, eu preciso me perdoar. E o que é que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? No momento que eu consigo, como nós falamos anteriormente, reconhecer aquele erro, nos perdoar e fazer um acordo conosco mesmo, né? Fazer um acordo com nós mesmos. E, poxa, eu já entendi que eu errei naquele ponto. Eu já falei para mim mesmo que eu não vou errar mais naquele ponto. Então eu vou tentar não errar mais naquele ponto. E no momento em que eu errar em outra coisa, porque eu vou errar, eu tenho que ter a consciência de que eu vou continuar errando, porque eu não sou perfeito. Estamos no mundo de provas e expiações. No momento que eu errar em uma outra questão, ou se eu repetir aquele mesmo erro, não é aquilo ali, aquele erro que tem que me desmoronar e falar, eu não presto, eu nunca vou evoluir, porque eu errei de novo. Não, eu vou continuar errando. Até o último suspiro, momento do desencarne, nós vamos estar errando, porque nós somos humanos. Nós estamos nesse planeta para aprender com os nossos erros. Essa é a encarnação que nós temos que aprender. Então, fazer esses acordos. Você já entendeu que você errou, falando com nós mesmos. Você já
já fez o compromisso de não errar mais naquilo, mas você sabe de que aquilo pode acontecer de novo. Sabe que você não é perfeito, mas você é uma pessoa que está destinada a ser perfeito um dia. Nós temos que buscar esse caminho de ser perfeitos o tempo todo, porque um dia nós vamos alcançar. Então você tem essas virtudes aqui também. A gente perceber que não somos feitos somente de defeitos. Todos nós temos as nossas qualidades. Então valorizemos as nossas virtudes. Valorizemos aquilo que nós já aprendemos. E vamos buscar não repetir novamente os erros do passado. Isso é o auto-perdão. É a gente tentar essa transformação pessoal o tempo todo. Já falamos para buscarmos ajuda profissional, sim, porque vai nos ajudar a conseguir realizar essa transformação. Refletir o porquê que nós erramos, o porquê que me faz cometer aquele erro novamente. O que eu posso evitar determinadas situações para não errar de novo, até eu conseguir, de fato, continuar minha caminhada sem cometer aquele mesmo erro. E aprender, principalmente, com os nossos erros. E nunca, jamais ter vergonha de pedir desculpa, de pedir perdão. Porque às vezes a gente não pede e fica ali com aquela culpa o tempo todo, só por causa da vergonha de chegar ali para Meire e falar: ô Meire, desculpa, foi mal o que eu fiz ali, foi sem querer, ou não pensei, sabe? Às vezes é uma coisa boba, que a gente precisa, às vezes, se desligar. É aquele receio que a gente fica com a gente, é aquela questão que a gente fica: eu não posso pedir, não dar o braço a torcer e admitir que eu errei. E às vezes é simples, vai evitar que Meire se magoe, vai evitar que ela fique ressentida e também se prejudicando por aquela situação, e eu vou me libertar naquele momento mesmo, antes que aquilo se torne algo maior. Foi mal, Meire, desculpa aí, e tentar não fazer de novo, senão não vai adiantar nada a desculpa, né? Tentar não fazer de novo, reconhecendo que somos imperfeitos, mas também reconhecendo o nosso potencial para acertar, para sermos perfeitos um dia. Então, a reflexão final é basicamente essa, que saibamos que, como nos diz Joana de Ângeles, né, o homem está fadado à plenitude. Nós seremos todos espíritos puros um dia. Um dia nós seremos como Cristo, viveremos como Cristo viveu de verdade, como um ser iluminado, um espírito puro, o espírito mais puro que já pisou na terra. Chegaremos naquele ponto um dia. E vamos entender aquela questão do Cristo. Muitas vezes a gente se pergunta: poxa, será que o Cristo se decepcionou com a humanidade? É claro que não, porque ele já sabia que a gente não ia entender a mensagem dele naquela época. Ele sabia que 2021 anos depois a gente estaria aqui tentando refletir ainda sobre aquela mensagem e mesmo assim ainda não fazendo aquilo que ele ensinou. Mas um dia a gente vai aprender. Então, mesmo que demore mais de 2021 anos, que a gente tente, a cada dia que for, tentar realizar essa transformação. E um dia a gente chega lá. Um dia a gente consegue, mas que a gente acorde todos os dias com esse pensamento: hoje eu vou ser melhor do que ontem, hoje eu vou ser melhor do que ontem, e de fato a gente vai ser, porque nós vamos estar nos esforçando para sermos melhores do que ontem. Muita paz. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia
que a lua tão meiga venha te afagar e a mais doce estrela seja a tua guia. Como mãe singela a te orientar, eu te desejo mais que 1000 amigos. A poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar e que a mais doce estrela seja a tua guia. Como mãe singela a te orientar, eu te desejo muito mais que 1000 amigos. A poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar.